Graças, paz, abençoados, amém? Bendito seja Deus, glórias ao Eterno, ao Deus soberano, supremo, ao Deus maioral, aquele que vive e reina para todo sempre. Sou o irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. Amém? Quero dar continuidade, né? E peço a você, desde já, aqui do canal, a você que já é inscrito neste canal, então você já vai dando like, está assistindo a mensagem, iniciou no YouTube, abriu o vídeo, deixa teu like naquela mãozinha que tem assim, ó, quando aparecer os números, beleza. E depois você que não é inscrito neste canal Metanoia da Graça, você vai lá, se inscreva no canal, aperta o sininho das notificações, né? E ajuda ao irmão Van, ajuda aqui seu irmão aqui a fazer este canal crescer para a glória do nome do Rei Eterno. Vamos lá? Vamos caminhar? Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus morreu por todo ser humano. Todo ser humano será salvo. Há uma pregação na graça de um amigo meu, né? Amém, é meu irmão em Cristo Jesus, na graça de Cristo, e ele diz que todo mundo será salvo, todo espírito vai voltar para Deus. Eu vou fazer um estudo, não quero contrariá-lo, né? Mas as Escrituras não afirmam isso. Nem todos serão salvos, ok? Também vou, nesses dias, né, quando virar o ano, próximo ano, já estudo novo, vou trazer para você e vou contrariar muitos pregadores da graça, não eu, mas as Escrituras, em dizer que o espírito do homem, ou no homem, o homem interior, o espírito, nunca ficou preso em uma sepultura física. Isto não, eu não sustento isso, eu não prego isto. Pelo contrário, ficou no outro canto, mas numa sepultura, nunca. O que ficava e fica na sepultura física é exatamente o corpo físico. Esse ficava numa sepultura, ok? Deixa eu colocar aqui rapidamente. Pronto. O que ficava preso na sepultura física era o corpo físico. O que morria e o que morre sempre foi o corpo físico, nunca a alma e nem o espírito. A alma morre? Na minha concepção, no meu entendimento, não, porque alma é a parte imaterial, é a parte não física, ou seja, alma é o espírito. Mas, próximos estudos, ok? Não ofendendo nenhum irmão da graça, beleza? Mas apenas eu vou lançar o meu ponto de vista, os textos, os contextos, certo? Tudo dentro das Escrituras. Voltando para o estudo, né? Retornando aqui para o estudo, então desde já se inscreva aí no canal e deixa teu like. Vamos lá. Se Jesus, presta atenção, há uma corrente, né? Há uma corrente teológica dentro do cristianismo que afirmam, ensinam e sustentam que Jesus, o sacrifício de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, o sangue derramado na cruz de Jesus Cristo foi por toda a humanidade. Ou seja, essa corrente teológica que vem que chama-se o arminianismo, diz que Jesus morreu por toda a humanidade. Embora eles reconheçam que nem todos serão salvos. Por quê? Porque o pecador, a criatura, pode rejeitar, pode negar o favor de Deus, a graça, e dizer não para a salvação. Eles dizem. Também estou preparando um estudo sobre isso. Será que o pecador pode dizer não para a graça de Cristo? Pode negar, né, a graça salvadora de Cristo Jesus?
E a outra corrente teológica que nós estamos estudando sobre isso vem de Calvino, certo? É o calvinismo, que sustenta que Jesus morreu, ressuscitou, derramou seu sangue, ressuscitou para salvar apenas um grupo de pessoas, ou seja, os eleitos, os predestinados, né? Apenas poucas pessoas, ok? No mundo, Jesus morreu para salvar apenas os eleitos. Bom, eu citei a gente já vem debatendo sobre isso, esse parece que já é o quarto, é o quinto vídeo, estudo, e nesse eu quero falar e repetir mais uma vez. Se Jesus morreu por toda a humanidade, por todo ser humano, por que nem todos serão salvos? Não é uma coisa meia ilógica, não é não? Não é uma coisa cortada não, pela metade. Se Jesus morreu por todos, todos deveriam ser salvos, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi eficaz. O sangue de Jesus foi derramado para apagar os pecados. Então, se Jesus morreu por toda a humanidade, no fim, meu irmão, todo ser humano tem que ser salvo. Mas não é isto que a Bíblia diz. Não é isto que ensina as Escrituras. Exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele, Jesus, salvará. O verbo é futuro, porque é ano 30 para o ano 33, 3 anos depois, quando Jesus foi para a cruz do Calvário. Salvará quem? Todo ser humano, toda a humanidade, o mundo todo, todas as gerações, não apenas Jesus morreu, derramou seu sangue, ressuscitou para salvar apenas seu povo dos seus pecados. Beleza? Então, Jesus tirou o pecado do seu povo. Então, aqui a gente vai, outro versículo aqui, outro texto polêmico, grande, que fala, esse texto, Jesus está se referindo ao ano 70, quando ele veio e fez juízo sobre Israel e as nações do primeiro século. Olha o que aconteceu, né, no ano 70. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo de número 25, né? Você vai ver, a partir do versículo 31, que Jesus começa assim, ó. Presta atenção, se Jesus morreu, se todos serão salvos. Se Jesus morreu por toda a humanidade, por que então uma grande parte da humanidade não será salva? Quando o Filho do Homem vier, e ele vier aqui ano 30, vier ano 70, na grande tribulação, quando isso aconteceu, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Irmão Van, eu não vi Jesus sentado, preste atenção. Irmão Van, eu não vi Jesus sentado no seu trono glorioso. A história não narra isso. Então, isso não aconteceu ainda. Eu vou lhe fazer uma pergunta, só uma pergunta. A você que está me ouvindo, a você do canal, a você doutor, pós-doutorado, doutora, pós-doutorado, né? Seja ela no que for, PhDs. Se você não viu a volta de Jesus, se você quer ver Jesus vindo sobre as nuvens, eu lhe faço uma pergunta. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Você não quer ver Jesus vindo? Todo olho verá. Onde está Jesus? Mostra-me se Jesus está em Jerusalém, se Jesus está na Judéia, se Jesus está nos Estados Unidos, se Jesus está passeando, evangelizando, se alguém conversou com Jesus depois
do ano 70. Mostra aí. Jesus disse que estaria com os discípulos até o ano 70, que foi a consumação do século daquela era, daquele aion, né? Que foi um período de tempo, né, da lei até o ano 70, quando Jesus veio, fez juízo e consumou tudo. Onde está Jesus? Quem pode tocar no corpo físico de Jesus? Quem viu Jesus depois do ano 70? Se você não pode ver Jesus físico, como é que você quer contemplar isso aqui? Como é que alguém poderia contemplar? Como é que a história poderia narrar isso aqui, ou escrever isto aqui? Beleza? Então vamos lá. Então ele disse, quando o Filho do Homem vier, isso aqui numa dimensão espiritual, e vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Quem já viu o trono de Jesus aqui? Né? O trono de Deus. Tudo é espiritual, meu irmão. O reino é espiritual. Deus é espírito. Jesus é o espírito. Aí o que acontece? Então aqui está falando sobre o grande julgamento, o juízo final que houve no primeiro século, na primeira era, no ano 70, com a grande tribulação e o juízo sobre as nações do primeiro século. Versículo 32 diz, o pastor separa as ovelhas do cabrito. Preste atenção aqui, o 32. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Pergunta, se toda a humanidade será salva, se Jesus morreu por toda a humanidade, por que aqui ele separa as pessoas? Como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Um na sua direita, o outro à sua esquerda. Ele não morreu por todos? Por que há separação? Porque houve separação aqui. Ok? Então, já vamos descartando que Jesus não morreu por todo ser humano ou por toda a humanidade, certo? Jesus morreu por este grupo aqui, ó, ovelhas. Olha onde elas aparecem. Entendeu o mistério, meu irmão? Prestou atenção na revelação? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Meu Pai, né, eu dei a vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas nunca perecerão. Onde estão as ovelhas? Do lado que ele separou as ovelhas dos bodes. Ou seja, ovelhas predestinados, eleitos, nascidos para crer, nascidos para a salvação eterna em Cristo Jesus. Bodes não foram predestinados, não foram eleitos, não foram escolhidos, nasceram para não herdar a vida eterna em Cristo Jesus. 33. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Olha a separação. Jesus morreu por todos? Não dá. Não dá para tecer aqui, não. Não dá para a gente emendar e querer forçar a barra aqui. Não dá, não. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ou seja, separou os escolhidos, os eleitos, os predestinados dos que nasceram para não herdar a vida eterna. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Ou seja, a vida eterna, o reino eterno de Cristo Jesus, foi preparado para as ovelhas. Então dirá aos que estiverem à sua direita, às ovelhas, aos escolhidos, aos eleitos, aos predestinados para herdarem isso aqui. Entrem, recebam, abençoados, eleitos, né, predestinados por meu Pai, e recebam como herança o reino, a vida eterna. Ok?
Aí, o 35, ele vai dizer, pois tive fome, e eles fizeram aquelas obras. Agora, ele chama aqui, vinde bendito de meu Pai, certo? Ou seja, na posse do reino, as ovelhas. Agora, aos não eleitos, não predestinados, aos que nasceram para não crer, ele vai dizer isto aqui, ó. Olha só, versículo 46. Deixa eu ver o 37. Aqui, versículo 40. Olha o 40, preste atenção ao 40. E o rei dirá, eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isto ao menor destes meus irmãos, a mim também o fizeram. Em seguida, aqui agora, em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda, os cabritos, os não eleitos, os não predestinados, os não escolhidos, ok? Os que nasceram para não crer, ou seja, aqueles que Jesus disse lá em João capítulo 2, que Jesus endureceu o coração desses para que eles não crescem e não fossem salvos, ok? Aqui, ó, esses daqui são esses daqui, ó, João capítulo 12, versículo 40, olha só, 40. O Senhor cegou os seus olhos, endureceu o seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure da cegueira espiritual e sejam salvos. Então, esses daqui foi Deus mesmo que derramou um poder, certo? Para que eles não enxergassem, não entendessem, não fossem salvos. Deus não quis que eles fossem salvos. Deus não permitiu que eles se salvassem. Porque aqui está se falando do próprio Deus. Aqui, ó. Mas o povo não podia crer, pois como Isaías também disse. Então, por que não poderiam crer? Porque foi o próprio Deus, Yahvé, que não permitiu que eles vissem e entendessem com o coração e fossem libertos da cegueira e fossem salvos. Então, quando você vem para Mateus, capítulo de número 25, as minhas ovelhas ouvem, as minhas ovelhas são convertidas, as minhas ovelhas têm a vida eterna, as minhas ovelhas não se perdem, não perecem, não morrem, têm a vida eterna. As minhas ovelhas, o mundo todo, não. Então, Mateus capítulo 25 e o versículo de número 30. Então dirá o Senhor quando vimos aqui. E ele responde, Senhor, aqui. Cadê? Aqui. Se tiver fome, 41. Aqui, ó. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá, esquerda, pessoas, multidões, né? Povos à sua esquerda, os cabritos, né? E ele vai dizer a estas pessoas, ele disse a essas pessoas, não vos conheço, né? Apartados de mim. Se Jesus morreu por todos, se Jesus morreu por toda a humanidade, né? O poder, a eficácia do sacrifício de Cristo foi fraco, porque não teve poder suficiente para conduzir essas pessoas à vida eterna. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá, fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, malditos, fora daqui. Agora, olha o 42. Jesus morreu por toda a humanidade, todos serão salvos. A resposta categórica, bíblica, dentro das escrituras é não. Jesus não morreu por toda a humanidade. Jesus não morreu por todo ser humano. Nem todos serão salvos. Salvo só os eleitos. Jesus morreu por sua ovelha. Jesus morreu pelo seu povo. Jesus morreu pelos eleitos. Pois tive fome, 46, 40 e
46 agora. Olha só, finalizando esse texto, ele diz: e estes irão, 45, ele lhe responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. A sentença final. Vamos ver agora se Jesus morreu por todos e se todos no final serão salvos. Olha só. 25:46 de Mateus. E estes, quem? Esta multidão de nações, Jesus vai dizer a ela, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos, os eleitos, os predestinados, os escolhidos, irão para a vida eterna, no reino eterno de Cristo Jesus. Então, irmãos, você vai conseguindo entender que há essas duas correntes dentro das Escrituras, né? Eles expõem os textos e vão definindo: Jesus morreu por toda a humanidade, o sacrifício de Jesus foi por toda a humanidade. Só que você vai percebendo que esse toda é um grupo limitado. Não todo mundo, porque se Jesus morresse, tivesse morrido, seu sacrifício se tivesse sido feito por todos, ele não diria isto aqui, né? E estes irão para o castigo. E os justos, os eleitos, os escolhidos, predestinados, né, para a vida eterna. Nos próximos estudos, eu vou definir por quem realmente Jesus morreu. Mas você, né, aqui do canal Metanoia da Graça, já tem uma noção, já tem uma ideia, já pode formar um pensamento e dizer que Jesus não morreu, o sacrifício de Jesus não foi para salvar, né, a humanidade toda, mas apenas os eleitos. E nos dias de hoje, século 21, do ano 2023 em diante, ou seja, depois da consumação do século, no ano 70, com a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e o julgamento entre as nações do primeiro século, depois disso aqui, aí, meu irmão, ficou definido o seguinte: nasce salvo, nasce não salvo, nasce eleito, nasce não eleito, nasce um predestinado para a vida eterna, nasce também um não predestinado para a vida eterna. Próximo estudo, irmão Van, o pecador, né, a pessoa, a criatura, o ser humano, ele tem poder de resistir à graça salvadora de Cristo Jesus? Sim ou não? Ou o ser humano já nasce salvo ou predestinado à salvação, à vida eterna? Então, essa doutrina de dizer: não, irmão, não, Jesus salvou todo ser humano, agora o homem é que escolhe. Isso não faz parte, né, na doutrina de Paulo, não faz parte na nova aliança, na graça de Cristo, não. O que salvou e o que continua salvando os eleitos, os predestinados, foi e é e sempre será a graça de Cristo Jesus. Amém? Deixa teu like aí, ó. Ajuda aí teu irmão Van aqui do canal Metanoia da Graça de Cabedelo. E não é inscrito, mas tá gostando do assunto, tá se aprofundando, né? Coisas melhores nós vamos ver daqui para frente, como eu falei, por exemplo, né? Nós vamos nos aperfeiçoar mais sobre versículos que nos garante, que nos dá base, firmeza, né? Em que você pode afirmar que Jesus morreu apenas pelo seu povo ou pelos
eleitos. Como diz aqui, vamos ficar com esse texto aqui, Mateus capítulo 1, versículo 21. Vamos ver aqui algumas traduções para a gente encerrar, né? Estamos na versão transformadora, né, do mundo cristão, que diz, Mateus 1, 21, ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo. Ele, Jesus, salvará seu povo dos seus pecados. Povo aqui não está se referindo ao mundo, mas um grupo de pessoas, ou uma nação, ou eleitos, escolhidos, predestinados à salvação. Corrigida fiel diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, os eleitos, né? Aqui, século 21 diz, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Todas elas estão sendo fiel, né, ao texto sagrado. King James já lemos. Bíblia Viva diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha só, o seu povo dos seus pecados. Aqui, internacional, versão internacional, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ok? Então, o sacrifício de Cristo foi para salvar o seu povo. E este povo aqui, ele está se referindo, na época aqui do ano 30, não aos gentios, mas aos judeus que vivia na tutela, na autoridade, no domínio da lei. E a lei os condenava pelos seus pecados. Então, salvará o seu povo dos seus pecados era o quê? Neutralizar, abolir a lei sacrificial, dos sacrifícios, a lei cerimonial, aboliu, e assim a lei não tem força, a lei não tem autoridade, a lei não tem poder mais sobre os judeus que guardavam e praticavam a lei de Moisés. Por isso que ele disse, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Não perca os próximos vídeos. E no próximo vídeo, versículos bombásticos combatendo a doutrina de que todo mundo será salvo, todo ser, toda criatura será salva, né? E Jesus morreu por todos. Não, Jesus morreu pelos eleitos, os seus escolhidos, os predestinados, cujos nomes estavam escritos no livro da vida. Jesus morreu por estes, aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida. Estudo cada vez melhor. O próximo você não vai perder. Amém? Eu te convido. Próximo estudo. Amém? Deus te abençoe grandemente. Feliz ano novo, né? Deus continue te abençoando grandemente, te suprindo de todas as bênçãos espirituais e materiais, para que você possa, né, usufruir, né, das bênçãos de Deus nesta vida, ainda neste corpo físico. E quando partir, cessa a tua obra, cessa teu trabalho, e você vai morar nas mansões celestiais. Paz do Cristo eterno.